Bom dia, sétimo ano. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Nós hoje vamos fazer uma revisão sobre peixes e anfíbios, que nós já vimos lá atrás. Vamos começar? Vamos começar pelos peixes. Os peixes são animais vertebrados aquáticos, tipicamente ectodérmicos, que possuem o corpo fusiforme, os membros transformados em barbatanas, ausente em grupos mais basais, sustentadas por raios ósseos ou cartilaginosos, as guerras ou brânquias com que respiram o oxigênio dissolvido na água, embora os dipnóicos usem pulmões, e na sua maior parte o corpo coberto por escamas. Reprodução. A maioria dos peixes é dioica e ovípara, fertiliza os óvulos externamente e não desenvolve cuidados parentais. Nas espécies que vivem em cardumes, as fêmeas desovam nas próprias águas onde os cardumes vivem e, ao mesmo tempo, os machos libertam o esperma na água, promovendo a fertilização. Os machos colocam o esperma ali em cima dos óvulos que as fêmeas desovou. Em alguns peixes pelágicos, os óvulos flutuam livremente na água e podem ser comidos por outros organismos, quer planctônicos ou nicotínicos. Por essa razão, nessa espécie, é normal cada fêmea libertar um enorme número de óvulos. Noutras espécies, os ovos afundam e o seu desenvolvimento realiza-se junto ao fundo. Nesses casos, os óvulos podem não ser tão numerosos, uma vez que são menos vulneráveis aos predadores. Aqui, ó, os filhotinhos, os ovos de peixe, tudo aqui são ovos de peixe, olha, já fecundado, tá? Aqui os filhotinhos, quando eles nascem, quando esses ovos aqui, eclode, né, crescem aqui, ó os filhotinhos. Grande parte das espécies de peixe possui reprodução olulípara. As fêmeas não protegem os ovos e fecundação externa. Nos peixes ocorre a presença de machos e fêmeas, sendo muito comum o dimorfismo sexual, desequilíbrio na quantidade de fêmeas e machos da mesma espécie. As fêmeas costumam depositar os ovos em locais de água calma ou até mesmo constroem ninhos. A reprodução tem início geralmente quando o macho deposita espermatozoides na água, possibilitando a fecundação dos óvulos. Após a eclosão dos ovos, aparecem os alevinos, que são os filhotinhos dos peixes, tá? Os peixinhos pequenininhos, com a aparência um pouco parecida com a dos peixes adultos. Após essa fase, os peixes não costumam dispensar a atenção dos filhotes. Algumas espécies de peixe, inclusive, podem se alimentar desses alevinos, da mesma espécie ou de outra. Vê que o peixe não tem nenhum carinho com os filhotes, né? Alimentação e digestão. Alguns peixes são herbívoros, se alimentam de plantas, se alimentam principalmente de algas. Outros são carnívoros e alimentam-se de outros peixes e de animais diversos, como moluscos e crustáceos. Nas zonas abissais, os grandes abismos oceânicos, destituídos de luz, onde seres fotossintetizantes não sobrevivem, há muitos peixes detritívoros, que se alimentam de restos orgânicos oriundos da superfície iluminada, e também peixes carnívoros. O sistema digestores dos peixes é constituído de boca, faringe, esôfago, estômago e intestino, além de glândulas anexas como o fígado e o pâncreas. Anatomia do peixe. Aqui, ó, de A a V, cada uma das partes do peixe. Tem nadadeira dorsal, linha lateral, rins, cérebro, olhos, coração, vesícula biliar. Ah, uma coisa importante sobre a linha lateral, que é essa linha que está aqui, ó, essa linha, tá? A linha lateral é a linha que faz com que o peixe fique andando em linha reta, tá? Não se bata com outro peixe. É ele que dá o sentido de direção aos peixes, tá? Processo evolutivo. São transformações involuntárias em uma espécie que resultam numa melhor adequação morfológica, fisiológica e etc. para sobreviver numa dada região. Adaptações evolutivas.
Nesses animais adaptados a viver escondidos em fundo de areia, o corpo sofre metamorfose durante seu desenvolvimento larvar, a sua fase larval, de forma que os dois olhos ficam no mesmo lado do corpo, direito ou esquerdo, de acordo com a família. Muitos outros peixes demersais têm o corpo achatado, dorsiventralmente, para melhor se confundirem com o fundo. Alguns, como os gônios, que são peixes muito pequenos que vivem em estuários, têm inclusivamente as nadadeiras ventrais transformadas num botão adesivo para evitarem ser arrastados pelas correntezas de maré. Os anguilhoformes, enguias, congros e moreias, têm o corpo anguilhoforme, ou seja, em forma de serpente, assim como algumas outras ordens de peixe. Modificações morfológicas. As modificações morfológicas dos peixes das profundezas são evolutivas, são resultado numa perspectiva evolutiva das pressões seletivas que esse meio foi fornecendo ao longo do tempo. O conjunto de todas essas características, como a coloração, a estrutura mandibular, a musculatura, o posicionamento das barbatanas, os olhos, fornece-nos para cada espécie uma expressão morfológica que define e individualiza os diferentes nichos ecológicos. Aqui um peixe abissal. Os peixes abissais são peixes que vivem nas profundezas dos oceanos, naquela região onde não bate nenhuma luz. Então, eles são chamados assim de peixes abissais. Agora nós vamos falar sobre os anfíbios. Olha aí que bonitinho. Os coleguinhas, cobrinhas, os sapinhos, né? Vamos começar? Anfíbios. Das 7 classes de vertebrados reconhecidos pela maioria dos zoólogos, 3 são aquáticas e 3 terrestres. Um grupo intermediário, os anfíbios, tem aspecto de vertebrados aquáticos e terrestres. Os animais dessa classe, sapo, rã, salamandra e cobra-cega, passam, durante seu desenvolvimento, a maioria, por uma fase larval aquática e, posteriormente, o adulto se adapta à vida terrestre. Por essa razão, foi dado a esse grupo o nome de anfi, dupla, bios, vida. Aqui a anatomia do corpo, né, de um anfíbio. Então vamos conhecer um pouquinho aí. O anfíbio aqui, ó, o pulmão dele, tá? Cordão nervoso, olha, na coluna vertebral, tá? Intestino delgado, aqui o testículo, intestino grosso, boca, língua, tem coração, gente, coração, vesícula biliar, tá? Essa é a anatomia de um anfíbio. Os anfíbios são animais vertebrados pecilotérmicos que não possuem bolsa amnióticas agrupada na classe anfíbia. As características mais marcantes dos seres vivos da classe é o seu ciclo de vida dividido em 2 partes, uma aquática e outra terrestre. Estão identificados cerca de 3.000 espécies vivas de anfíbios. Os anfíbios eles podem viver tanto na terra quanto na água. Quando jovem, os anfíbios vivem exclusivamente em ambientes aquáticos, dulcícolas e sua estrutura corpórea e semelhante à de um alevino, realizando a respiração branquial. A fase jovem é determinada do nascimento até a metamorfose do anfíbio, que lhe permitirá sair do ambiente aquático e fazer parte do ambiente terrestre. Já adultos, a dependência da água dos anfíbios jovens é superada após os membros Estes animais podem deixar a água e viver em habitat terrestre, desde que seja muito úmido, visto que o anfíbio não possui estruturas que evitem eficientemente a sua desidratação. Por quê? Os anfíbios, eles podem viver um período na água e um período na terra. Eles possuem, a pele dele é muito fina, tá? E resseca muito. Por isso que eles têm que viver uma parte em ambiente úmido e a outra em ambiente terrestre. Então, eles ficam parte do tempo na água, parte do tempo na terra, tá? Apesar de pulmonados, a classe apresenta seres com uma superfície alveolar muito pequena, incapaz de suprir
toda a demanda gasosa do animal. Portanto, como complemento à respiração pulmonar, os anfíbios realizam a respiração cutânea, troca de gases através da pele, e para tanto, possui a pele mucosa sempre umedecida. Por essa razão que ele tem que ficar com a pele úmida, tá? E ele tem a respiração pulmonar e cutânea pela pele. Reprodução, aqui ó, a reprodução da rã, né? A reprodução da rã, e o que acontece? Aqui uma rã adulta. O que acontece? Ela está aqui na água, ela depende da água, isso é muito importante, gente. Os anfíbios dependem da água para sobreviver. Dos anfíbios para frente, todos dependem da água para se reproduzir. Dos anfíbios para trás, não depende mais. Então, aqui, ó, o anfíbio adulto colocou aqui os óvulos, tá? Os espermatozoides, depois. Aí vem cápsulas gelatinosas, o ovo fecundado, porque juntou os óvulos com o espermatozoide, já deu esse ponto, tá? Aí, o que vai acontecer? Ela vai pôr esses ovos na água e aí, ó, ele vai vir bonitinho, olha, todo já quase formado. Só que quando chega aqui, ó, aí ele já tá nascendo, ó, já nasceu, já virou embrião. Aqui ele nasce, já virou um girino. O girino é como se fosse um filhotinho de peixe, não parece nem um pouco com a rã. E vai crescendo, crescendo, sofre metamorfose, o nome disso daqui é metamorfose, que vai passar da fase embrionária para a fase adulta. E aqui nós transformamos essa rã, foi transformada em rã. Então, o que vocês podem observar? Que teve todo um ciclo para que isso aconteça. Aqui, ó, a rã botando, olha os óvulos dela como é diferente dos peixes. Tem aquela pontinha preta e ela botou muitos ovos aí, mas é um pouquinho parecida com os nossos óvulos, né? Relações ecológicas dos anfíbios. Os sapos competem entre si usando o coachá e algumas exibindo peito colorido e inflado. Predatismo ou predação é uma relação desarmônica em que um ser vivo, o predador, captura e mata o outro, o ser vivo, e presa com o fim de se alimentar com a carne dele. Então, vou recapitular. Predatismo ou predação é uma relação desarmônica em que um ser vivo, o predador, captura e mata um outro ser vivo, a presa, com o fim de se alimentar com a carne dele. Geralmente, é uma relação interespecífica, ou seja, uma relação que ocorre entre espécies diferentes. Quase que não sai. Adaptações evolutivas. Transição para o meio terrestre. Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a habitar o meio terrestre. Eles evoluíram há cerca de 300 milhões de anos e, em termos evolutivos, situam-se entre os peixes e os répteis. Eles estão ali naquela marca. Eles nem tanto vivem só na água e nem tanto podem viver só na terra. Eles ficam no meio porque eles dependem tanto da água quanto da terra para sobreviver. Uma série de mudanças estruturais e fisiológicas no organismo dos anfíbios permitiu que eles realizassem a transição do meio aquático para o meio terrestres. Entre elas, podemos citar o desenvolvimento e a adaptação dos pulmões para respirar. Então, por aqui eu já estou vendo que os peixes sofreram essa transição. Os peixes não, os anfíbios sofreram essa transição. Os peixes sofreram a transição, quer dizer, evoluíram um pouquinho mais. Os anfíbios vêm da evolução dos peixes. Então, entre os peixes e os répteis estão os anfíbios, tá? O desenvolvimento e a adaptação dos pulmões para respirar o ar. Por quê? Os peixes só respiravam por brânquias. Já os anfíbios respiram por brânquias, cutânea e pela pele. Pela pele que é a cutânea. Então, ele tem dois tipos de respiração.
Adaptações da epiderme. Para permitir a exposição ao ar e o desenvolvimento da coluna vertebral e da musculatura, para permitir a sustentação do corpo fora do ambiente aquático. Porém, a conquista do meio terrestre não foi definitiva. Isso porque os anfíbios, mesmo os que habitam ambientes terrestres, dependem do meio aquático, ao menos para sua reprodução. Bom, com isso, deu para vocês darem uma lembradinha de como são os anfíbios e como são os peixes. Lembrando, peixe respira por brânquias, anfíbios respira por pulmões, por brânquias e pela pele, cutânea, respiração cutânea. Os peixes é uma evolução, os anfíbios são a evolução dos peixes. Os anfíbios estão entre os peixes e os répteis. Os répteis que será o nosso próximo assunto. Bom, eu vou deixar aí para vocês uns exercícios, façam e me mostrem a correção, tá? Vou fazer a correção no Classroom. Não deixem de assistir às aulas, não deixem de entrar no Classroom. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima aula.